Muita gente pensa que os índios brasileiros e americanos eram só good vibes, ficavam lá na paz, mas até o pessoal do neo-xamanismo precisa lidar com essas verdades. Canibalismo ou antropofagia é o ato de comer seres humanos. A necessidade e a espiritualidade são os pilares dessa prática, que foi por muito tempo um prato típico da nossa sociedade. A antropofagia sagrada e até a não sagrada ocorreu em praticamente todos os lugares do mundo. Mas vamos começar falando sobre o Brasil. A maioria das tribos originárias do Brasil praticavam a antropologia ritual. E eles tinham uma característica bem peculiar, porque eles admiravam a guerra e admiravam os guerreiros. Era muito melhor ser morto como um grande guerreiro do que morrer na terra comido por vermes. Então o ato de ser comido por uma tribo inimiga ou comer guerreiros de tribos inimigas era um ato realmente sacramentado. Alfred Metrô foi o primeiro grande antropólogo que estudou mais a fundo essas características nesses povos. E ele concluiu que esse ritual tinha um caráter extremamente religioso. Tanto os tupis quanto os tupinambás, os tarianas, os tucanos e todas as suas tribos primas praticavam esse ritual. O professor Eduardo Bueno tem um vídeo muito legal sobre esse assunto, a gente vai deixar aqui e é uma ótima indicação para você ver depois que vê esse. Mas como o foco aqui do canal é falar sobre os ritos e a magia que envolve esse ato, é nisso que a gente mais vai falar. Eu vou tentar descrever o ritual o melhor que eu puder. Primeiro, então, se capturava um guerreiro inimigo. Quando ele chega na tribo, ele sofre algumas humilhações, mas depois ele vai para casa do guerreiro responsável, que normalmente é o guerreiro que realmente capturou ele, né, na batalha, e ele é tratado muito bem. Ele fica aos cuidados dessa família do guerreiro, inclusive ele recebe, né, a permissão de ficar com a esposa ou com a filha da família desse guerreiro. Aí você tá se perguntando por que ele não foge, por que ele não sai correndo e não volta para a tribo dele? Porque se ele volta para a tribo dele, é uma desonra enorme e a própria tribo dele vai mandar ele embora e vai dizer: não, peraí, você tem que ir lá, você tem que ser morto, tem que ser comido pela outra tribo. Ele recebe um colar com nós e esses nós eles vão indicar quando ele realmente vai ser comido. Então, conforme as luas vão passando, vai chegando o grande dia. Na noite anterior à execução do guerreiro, os índios fazem uma grande beberragem, assim, uma super ultra festa que dura por horas. A bebida típica é um fermentado a partir da mandioca, que tem uma super concentração de álcool e eles bebem muito, muito, muito mesmo, antes da churrascada. O guerreiro é colocado dentro de um temascal e ali ele fica, né, se purificando, recebendo besuntação de óleo. Pra quem não sabe o que é temascal, eu indico pesquisar no Google, é óbvio, mas rapidamente é uma tenda de suor que representa o útero da Mãe Terra, onde são colocadas pedras quentes e se trabalha muito com o vapor. Voltando ao ritual antropofágico em si, é bom lembrar que esse ritual não é simplesmente ir lá e pum, matar um cara e comer. Não, esse ritual ele é feito cheio de detalhes e minúcias, são passos específicos que têm que serem feitos, tem decorações específicas, então não é só ir matar o colega e comer. Antes da morte efetiva do pobre vivente, que era feita com um porrete pelo cacique, eles colocavam ele em uma roda e aí ali ficava um xingamento. O pessoal que era da tribo xingava ele xingava o pessoal da tribo e aí fazia com que ele liberasse todo o ódio e toda a raiva antes de morrer. Logo que ele morria, já bebiam o sangue dele, porque o sangue deveria ser bebido quente, e aí colocavam ele estilo costelão 12 horas, enquanto ficavam ali bebendo mais, esperando a carne assar. Os miúdos normalmente ficavam para as crianças e existia uma certa seleção das partes do morto. Por exemplo, os seios ficavam com as mulheres que estavam amamentando, a parte mais próxima do cérebro ficava com os guerreiros, as genitais ficavam com as mulheres férteis. Esse rito que eu acabei de descrever, ele é da tribo dos tupis e de todos os seus primos. Outras tribos também faziam esse mesmo ritual. Já os índios Yanomami e os seus primos faziam do morto um pó, e esse pó eles utilizavam em outras preparações. Os índios Panche e os Cocomas comiam os seus primogênitos em um festival de fertilidade.
E também pegavam os ossos dos mais velhos, faziam um pó e bebiam junto com cerveja. Para eles era algo claro preferir morrer dentro de alguém que eles amavam do que morrer no chão enterrado. Os índios Caraíba são uns índios muito famosos quando a gente está falando de canibalismo, afinal a palavra canibal vem da origem do seu nome. Eles são uns índios que ficam próximo da costa do Caribe. Foram um dos primeiros encontrados por Cristóvão Colombo e seus amiguinhos. Uma curiosidade é que até hoje a gente tem o molho barbecue, e o barbecue vem da palavra barbacoa, que era como eles chamavam o ato de assar seres humanos, estilo churrasco, né? Na África, os Asante dizem que ninguém é bom demais e nem ruim demais para não ser comido. E ali, todos são comidos, a não ser que a pessoa tenha uma doença infecciosa ou demonstre que ela morreu por algum ataque espiritual. Os Agores, que são shivaístas da Índia, eles têm rituais de canibalismo espiritual vários, inúmeros. Um, que é o de iniciação, o devoto tem que ir até a beira do Ganges e escolher um dos corpos que vão estar boiando lá, ficar meditando sobre o corpo e depois consumir um pedaço dele. O ato de comer a carne do morto representa deixar a materialidade e se unir ao absoluto. Outros registros arqueológicos demonstram que a antropofagia ritual existiu na China, na Índia, na Austrália e provavelmente aí onde você tá também. Os europeus, apesar de ficarem estarrecidos quando chegaram lá na América, também têm o seu passado canibal. Um grande exemplo são os celtas. Eles, em seus rituais de devoção e algumas entregas, eles sim faziam o consumo de carne, principalmente do cérebro e do coração. Então percebam que existe uma grande semelhança nesses ritos entre todas essas culturas, mesmo que diferentes entre si. Quando elas ingerem alguma coisa, elas estão ingerindo não só o próprio alimento que está ali, mas a energia que envolve esse alimento. Vou dar um exemplo. Se você consumir uma carne de uma vaca, você vai trazer características, as semelhanças e a energia desta vaca. Vaca, que é um animal muito ligado à terra, à fertilidade, é um animal que tem as patas para frente, ou seja, teria uma energia para frente. Já se você come alguma ave, você traz mais as características do elemento ar. Então, comer um guerreiro, um homem, um ser humano ou até alguém, um parente da sua família, você está ingerindo as características daquele morto. Você está adquirindo as características da sabedoria que ele tem, da força que ele tem, da vivacidade que ele tem. Isso tanto num plano físico quanto num plano espiritual. Eu sei que pode parecer muito estranho toda essa conversa e hoje pra gente falar de comer um outro ser humano é algo absurdo, eu sei, mas em algumas épocas da construção do ser humano até o que ele é hoje, isso era comum, era normal. Talvez no futuro a gente olhe pra nós como sociedade e veja que a gente consome carnes de animais e pense, nossa, que aberração, eles comem carne de bicho. Então aprenda com essas e muitas gerações que vieram antes da gente e deem a sacralidade devida pro alimento no prato e também observem bem aquilo que vocês estão comendo. Se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha, faz tudo que você tem que fazer, senão eu vou comer você, porque eu tô com uma fome gigante. Celso me deixou aqui sem café hoje, minha barriga chega a estar fazendo...